Que a paz de Cristo Jesus seja com todos. Espero que tenham passado um belo Natal com suas famílias, lembrando sempre do aniversariante, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos à nossa lição 13, 26 de dezembro, a gloriosa esperança do apóstolo. Texto áureo. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Aqui ele cita as armaduras de Efésios 6, né? Ele novamente repete, capacete a esperança da salvação. Eu achei interessante, né? Porque lá em Efésios 6 diz assim, vestir o capacete da salvação, mas a esperança da salvação, a nossa mente, ela precisa ser alimentada com a esperança da salvação completa. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, por capacete a esperança da salvação. Eu acho que uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem vida. E não uma esperança morta, esperança em mitos, esperança em lendas, esperança em demônios disfarçados. Essa é uma esperança morta, mas a esperança no Deus vivo. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus se cumprem. Então, esperança em algo vivo, que funciona. E crer na palavra é uma esperança viva. Nós que somos do dia, só para dar uma evoluída aí nessa compreensão, somos do dia. Vou falar um pouquinho sobre os dois reinos espirituais que estão presentes na humanidade, né? na criação. E agindo na humanidade, mas são dois reinos. Bom, primeiramente, só lembrar que só havia reino de Deus. Para que haja o reino tem que ter um rei. E Deus é o supremo ser eterno e só havia o reino dele. Não havia outro. Não havia raça humana no início, só seres celestiais. Aí houve uma rebelião ali, houve uma desobediência à lei de Deus, a gente não tem detalhes, mas fala-se de soberba. E Satanás e sua tropa foram expulsos do céu. Fala-se, a teologia, alguns estudiosos, pregadores, falam em 1/3 dos anjos. Eu questiono isso. Você não pode defender uma doutrina em cima de um versículo. Lá em Lucas 12, até essa parte, o dragão com sua cauda derrubou até essa parte dos anjos. Isso é histórico? Isso foi em relação ao início, quando ele caiu, ou faz parte do processo da grande tribulação ali em Apocalipse? Então não se cria uma doutrina em cima de um versículo. E dizer que 1/3 dos anjos caiu, gente, é muito anjo. Eu não sei, mas eu sempre vejo que a teologia sobre o diabo, ela define muito o diabo. Derrubou quase metade dos anjos. Está em luta contra Deus. E parece que Deus não pode fazer nada, não consegue fazer nada. É umas coisinhas assim, questionáveis. Eu não estou dizendo sim nem não. Mas, no mínimo, continue estudando isso antes de pregar novamente isso. Então, os expulsos, os rebeldes, os que não pertencem mais ao reino de Deus, fazem parte do reino das trevas, porque Deus é luz, o reino de Deus é luz, e o oposto seria trevas. O ser humano foi criado fazendo parte do reino, e o reino das trevas continuava mais inoperante no reino de Deus. O reino das trevas não age no reino de Deus. Se Satanás entrou em algum momento no reino de Deus, é autorizado. Isso aconteceu no Éden, e naquela reunião lá de Jó, provavelmente, com certeza, autorizado por Deus. O ser humano caiu em Adão, a humanidade caiu através do pecado de Adão, e formou-se o que seria o mundo, né? A sociedade, a humanidade sem Deus, que já faz parte do reino das trevas. Faz parte todo mundo que não faz parte do reino de Deus faz parte do reino das trevas. E aqui nós temos a sociedade unida ao reino das trevas e o cabeça é Satanás, porque no reino das trevas manda o mais forte. Mas Deus amou muito de tal maneira que ele
Ele retira pessoas, não demônios, né, mas só pessoas descendentes de Adão. Ele perdoa e retira do reino das trevas e transporta para o reino de Deus novamente, que é a igreja. A igreja são todos descendentes de Adão, que foram perdoados dos seus pecados, reconciliados com Deus e novamente fazem parte do reino de Deus. E aí a gente entende melhor, né? Nós que somos do dia, nós que somos do reino de Deus, nós que somos, Deus é luz, e à noite que acontecem as tragédias, as mortes, né? Os roubos, né? As pessoas ruins não agem à luz do dia, as agem às escondidas. Sejamos sóbrios, ou seja, conscientes do que estamos fazendo, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, vestindo-nos. A vida cristã é uma decisão diária. A gente se torna discípulo de Cristo a partir de uma data, mas todos os dias a gente tem que decidir quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. Por isso que todos os dias a gente tem que acordar e decidir quem será o nosso Deus, a quem vamos obedecer, a qual lei vamos seguir. Verdade prática. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor e a esperança. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem esperança após a morte, não tem esperança de eternidade, não tem esperança de vitória, não tem esperança de superar suas dificuldades. Eu imagino o caos emocional que ela vive. Por isso que a Bíblia trabalha muito com essa questão de esperança. O Senhor é contigo. É muitas promessas. A Bíblia possui verdades para eu crer, mandamentos para obedecer, mas promessas para tomar posse. Então, promessas. Você não está sozinho. Confia no Senhor, Ele está agindo. Muitas promessas. Para o fiel, né? Para o fiel. Tem um compromisso com Deus. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5. Mas, irmãos, Paulo falando a Tessalônica na segunda viagem missionária. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ele ensinou muito isso pessoalmente. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O Messias, ele vem em duas etapas. Ele veio primeiro salvar pessoas, segundo restaurar todas as coisas. Na primeira vinda ele morreu e ressuscitou, na segunda ele virá como rei. E reinará, estabelecerá o seu reino provisório de 1000 anos, depois o seu reino eterno. Apocalipse 21 e 22. E o dia do Senhor é uma intervenção. No dilúvio houve uma grande intervenção e no dia do Senhor haverá uma grande intervenção pessoal de Deus, restaurando todas essas coisas. Então, toda injustiça que a gente vê é injustiça humana produzida por pessoas que desprezam a lei de Deus. Mas haverá uma intervenção divina para acabar com tudo isso. Isso já está agendado. Só a gente não sabe a data, mas já está agendado a grande intervenção divina. Deus faz intervenções locais, pontuais, mas haverá uma intervenção geral, global e definitiva. Isso já está agendado, a gente só não sabe a data, mas já está agendado. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Paz e segurança sem a lei de Deus é mentira, é engano. O que identifica o falso profeta? Vai dar tudo certo, você vai vencer, mas não se preocupe com a lei de Deus. Continue vivendo do seu jeito. Isso é falsa profecia. Então, paz e segurança sem obediência à lei, sem comunhão com Deus, é mentira. Então lhe sobrevirá repetida destruição, porque não é uma paz e segurança gerada por Deus, mas por conchavos, por política, por acordos humanos. Como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque para o povo de Deus, a manifestação divina é vitória. Para os ímpios, a manifestação divina é juízo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, reino de Deus. Nós não somos da noite, reino das trevas.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A sociedade sem a Bíblia, sem a profecia, ela dorme, ela ignora. Casam e dão em casamento, né? Essa expressão significa vive normalmente, não estou nem aí com minha vida espiritual, minha eternidade. Então, a expressão dormir é ignorar, é não atentar para a vida espiritual, para a eternidade e para as promessas de Deus. E por isso que a pregação, o ensino bíblico é necessário, porque a gente, não havendo profecia, o povo esquece. Não havendo profecia, o povo ignora. Não havendo profecia, o povo não confia, não conhece, consequentemente não se submete. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. A ideia de trevas é que atrai o pecado, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não quer se manifestar sua ira sobre ninguém, mas quer salvar todos. Que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Os que morreram em Cristo, é muito comum a expressão dormir, né? Dormiu em Cristo, ou seja, logo acorda, é a ressurreição dos justos. Então, dormir porque logo vai acordar, né? Tem promessa. E os que vivem, vivem com Ele. Os que morreram, morreram em Cristo, estão em Cristo, os que vivem, vivem em Cristo. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também os fazeis. 2 Timóteo 4 agora, isso aqui... Tessalonicenses foi na segunda viagem missionária de Paulo. Ele fez a primeira, a segunda. Após a terceira viagem missionária, ele foi preso em Roma, já vimos isso em lições anteriores. Mas, segundo a história eclesiástica, ele foi liberto. E lá pelo ano 66, mais ou menos, ele foi preso por ordem de Nero. E ele novamente foi para Roma, é o chamado segundo aprisionamento de Paulo. Nesse aprisionamento ele foi morto. E antes de ser morto, ele escreve a sua última carta, que é a 2 Timóteo. 1 Timóteo foi após o primeiro aprisionamento, e 2 Timóteo foi durante o segundo aprisionamento que ele foi morto. Olha que interessante, ele já era uma carta de despedida, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então ele tenha consciência de que ele não estava morrendo por causa de Nero, mas porque Deus permitiu. Tentaram matar João várias vezes, acabou morrendo de morte natural. Deus intervém. Quando Deus não intervém, é porque é a vontade dele. Quando Deus cura, é que ele ainda quer usar a pessoa. Quando Deus não cura o fiel, é porque Deus está dizendo, chega, vem para cá logo. 7. Olha que linda essa frase. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então combati o bom combate. Mas a grande pergunta é um bom combate? É um combate que agrada a Deus? É uma luta que Deus quer, que Deus aprova, que tem a chancela, tem o aval de Deus? A honestidade, a integridade, família, uma profissão honesta e, acima de tudo, a expansão do reino de Deus. É um bom combate. Acabei a carreira. Ele sabia, olha, eu trabalhei e Deus já pôs no meu coração que eu encerrei minha carreira, eu não vou sobreviver não. Guardei a fé. Que lindo isso. Apesar de estar na iminência de morte, a minha fé está comigo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Eu tenho esperança que quando chegar em casa, Deus vai me recompensar. Quando chegar em casa, meu irmão, não espere recompensa aqui não. Você vai se frustrar. Às vezes nem um obrigado você recebe. Não estou defendendo quem não é grato, mas eu estou dizendo, não espere isso. A sua recompensa é quando chegarmos em casa. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Tudo que a gente fez ou deixou de fazer, isso vai afetar a recompensa que teremos. É a teologia das obras. As obras afetam a recompensa, o galardão. Fosse fiel no pouco, colocarei sobre o muito. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos que tiverem essa esperança. Irmãos, Deus nunca vai deixar que você ame essa vida mais do que o céu.
sempre vai ter um caroço no angu, sempre vai ter uma mosca na sopa. Sempre. Deus nunca permitirá que essa vida seja melhor que o céu. Ele vai te ensinar a amar o céu acima de tudo. A gente vive, mas tem que amar o céu, porque é lá que vamos passar a eternidade. Consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo viu seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. É algo que agradava a Deus. Oferta é algo que agrada a Deus, né? Nós transformamos o relacionamento com Deus, a tendência nossa é transformar o relacionamento com Deus em pedir. Pedir, receber, receber, receber. Mas o verdadeiro culto a Deus é oferta. Leia Levítico. O verdadeiro culto a Deus é oferta. E ele ofereceu a sua vida à obra do Senhor. Ele se converteu no ano 35, morreu lá pelo ano 68, e do ano 35 a 68 ele consagrou a Deus. Abriu mão, pelo que a gente sabe, até de uma família. Ele não queria que nada ocupasse o seu tempo. Ele não queria ter compromisso com esposa, com filhos, preocupações com aluguel, com casa, coisa parecida. Ele queria total compromisso com Deus. Isso é uma coisa pessoal dele e a gente respeita. Não é uma doutrina, mas é uma decisão pessoal. Como eu conheço pessoas que tomaram essa decisão. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustração diante da morte. Combatiu o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Se converteu no ano 35, morreu no ano 68. E esse período de 33 anos, né, aproximadamente, foi comprometido totalmente com Deus. A mesma dedicação que ele tinha pelo judaísmo, ele transferiu para o cristianismo. Mas sempre foi muito de mergulhar naquilo que ele tinha, naquilo que ele cria, né? É notória a sua total entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do evangelho. Claro, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você vai abrir mão do teu emprego, da tua família e vai sair pregando o evangelho. Não é isso não. Isso aqui é a experiência de Paulo. Nós temos que ter nosso relacionamento com Deus, nossa vida familiar e, em terceiro, na minha ótica, nossa vida ministerial e profissional, no mesmo nível. Em terceiro fica profissão e ministério. Mas em primeiro, Deus e a sua lei, e em segundo, na igreja, Deus e a sua lei. Em segundo, a sua família. Em terceiro, sua vida profissional e ministerial. Vida profissional que te sustenta, e vida ministerial é uma consagração a Deus. Pelo menos é isso que a gente sempre recomenda. É comum você encontrar pessoas tão empolgadas com o reino de Deus e com as bênçãos de Deus que quer largar tudo e só viver para o reino, e não quer trabalhar, e não quer estudar, e fica enfiado na igreja ali, esperando uma cesta básica. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. A experiência de Paulo não significa uma doutrina para todos, mas tenha sua profissão, se autossustente e oferte para o reino de Deus. Essa é a prioridade. E trabalhe bastante para o reino de Deus. Casos específicos que a pessoa vai ser tipo um levita, né? O dia todo envolvido, aí realmente é uma coisa específica e o pastor da igreja vai identificar primeiro a necessidade e a chamada da pessoa, né? Mas tenha a sua profissão, estude, seja excelente profissional, se envolva em todas as áreas, como diz o pastor Carlos Lourenço. Todos os espaços profissionais, empresas, poder público, judiciário, legislativo, todos os espaços, vá lá e seja luz, faça a diferença, antes que o reino das trevas tome posse daquele espaço. É interessante, né? Nós temos combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nem todos terminaram a carreira, nem todos guardaram a fé. Eu lembro da parábola do semeador, que caiu a semente, que é a palavra de Deus, à beira do caminho. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram,
Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. É pessoas que ouvem, nem digerem, elas rejeitam logo. Aí a semente, a palavra que caiu num coração rochoso. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Há uma recepção inicial. Mas elas não têm raiz. Na hora que são apertados, não suportam. Na hora que a luta chega, não suporta. Na hora que a provação chega, na hora que a dor chega, na hora que a aflição chega, na hora que a doença chega, na hora que o desemprego chega, na hora que bate o dedão do pé na quina da mesa. Cada um tem um nível de provação, né? Mas lembre-se, Deus nunca permite que a provação seja acima do que podemos suportar. Nunca é a intensidade da provação. Sempre vai ser um coração frágil em relação à palavra. É culpa sempre do coração. Nunca é nem da semente e nem da provação. Porque Deus não permite que sejamos provados acima do que podemos suportar. E a outra semente caiu entre espinhos. Ela germinou, mas os espinhos sufocaram. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, germinou, produziu a árvorezinha ali. E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as necessidades do dia a dia, as riquezas. Não peça para ser rico, porque é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E os deleites da vida, prazeres, prazeres, prazeres. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Desistem. Então Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei minha fé. Paulo é o exemplo de uma terra fértil, em que a semente germinou e produziu muitos frutos. Se Cristo é fruto nível 100, eu diria que Paulo foi nível 60, porque é 30, 60 e 100, né? Então Cristo é o exemplo de um fruto 100. Eu colocaria Paulo em 60. E nós, hein? Que nível que estamos de multiplicação da semente, né? Será que chegamos em 30, pelo menos? Vamos trabalhar aí para chegar pelo menos em 60. Chegar em 100, misericórdia. Que benção. Gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. Começar é uma bênção, mas terminar é o objetivo. E no meio termo, evitar cair, né? Evitar tropeçar, evitar... É bonito, né? A pessoa que se desvia e volta, mas como é arriscado se afastar do reino de Deus, né? Como é arriscado. Numa guerra você tirar todas as armaduras é muito arriscado. O apóstolo Paulo, o apóstolo tinha consciência de carreira que percorreu e da fé que guardou. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Olha a consciência que ele tinha da esperança. Deixar esse corpo, porque nós somos um espírito que possui um corpo. O corpo aqui é uma caixa que guarda o espírito. Quando ele racha, quando ele quebra, que é a morte, o espírito que é imortal permanece. E ele então volta para o Senhor e permanece com o Senhor. Todo espírito volta para o Senhor, mas se estiver contaminado, é rejeitado. Se estiver perdoado, ele é recebido. Então Paulo tinha consciência que ele voltaria para o Senhor e seria recebido, porque pelos méritos de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica todo pecado e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então o Espírito volta para o Senhor e permanece com o Senhor porque foi perdoado. E partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A gente tem que ter essa consciência aqui de que a vida dói, machuca, mas a gente tem esperança, tem que permanecer firme, não pode desistir não, porque logo estaremos com o Senhor. Muitos que sofreram, muitos que padeceram, muitos que tiveram aflições durante a sua vida, mas venceram e estão incomparavelmente melhor. Temos promessa e foi o próprio Deus, isso que me conforta. A doutrina bíblica do Senhor sobre a volta do Senhor
A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção mais, para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo na mesma ocasião. Quando o Senhor voltar, aqueles que morrerem em Cristo, que hoje são apenas espíritos, né, sem corpo, eles recebem um corpo e se unem a Cristo. E vêm, e os vivos também recebem um corpo espiritual, é claro, e se unem ao grupo. Então, vivos e mortos, a igreja de todas as épocas. Aí se junta a Cristo e entram no céu, onde receberão o galardão, onde receberão, onde serão glorificados, é uma situação definitiva, né? Então, pelo que a gente percebe é isso, os que morrerem em Cristo recebem um corpo, ressuscitam, os vivos não ressuscitam porque estão vivos, né? Mas também recebem o mesmo corpo espiritual, se unem e com Cristo entram no céu, onde serão recompensados, onde receberão uma situação definitiva, uma situação definitiva, e não haverá mais risco de derrota, de perda, não haverá mais pecado nem dentro nem fora de nós, né? Então é a terceira etapa da salvação. Primeira etapa, justificação, não há mais culpa pelo pecado. Santificação, que é a nossa etapa hoje, o poder do pecado está sendo vencido na nossa vida, e glorificação, não haverá mais pecado nem do lado de dentro nem do lado de fora. Então essa volta do Senhor vai desencadear a glorificação, que é a terceira etapa da salvação para o fiel. Aí nós cremos, a Assembleia de Deus defende muito, né? Há uma área, não é uma coisa assim, não há uma unanimidade escatológica, mas você vai ouvir muito isso na Assembleia de Deus, as duas fases, que Cristo veio uma fase invisível, outra visível. Na invisível ele arrebata a igreja, na visível ele começa o milênio. Na invisível, do ar ele chama os salvos, sem pisar aqui, né? Das nuvens ele já chama os salvos, e na visível ele pisa em terra, ali em Israel. Então, claro que o assunto não é esse, mas a gente percebe esse ensino, né? A volta do Senhor. Isso tudo é a segunda vinda do Senhor, tá? A primeira vinda, cruz. A segunda vinda é uma série... A segunda vinda não é para arrebatar a igreja. A segunda vinda é para desencadear uma série de eventos que vai culminar em Apocalipse 21 e 22, novos céus e nova terra. Então, a volta do Senhor é para... Fala-se muito do arrebatamento, mas é a cereja do bolo. Tem toda uma sequência de eventos que vão terminar em um novo Éden, novos céus e nova terra. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. Isso envolve vivos e mortos que vão se unir. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor. Espíritos sem corpo receberão corpo, espíritos com corpo serão transformados no mesmo corpo, e quer mais detalhe, aguarde alguns anos. Essa fase é invisível para o mundo, nem o olho verá, somente os do salvo, que é a primeira fase, seria invisível. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá, que seria Cristo vai reinar sobre a terra, todo mundo vai vê-lo. Será uma chegada. É como se Deus dissesse lá na estátua de Daniel, cada parte da estátua é um império mundial. E o último império mundial é os pés. O último império mundial humano são os pés. Aí uma rocha bate nos pés, esmigalha a estátua e enche a terra. É o governo do Messias. Então Cristo voltará para reinar sobre a terra. Arrebatamento é um detalhe. É a cereja do bolo. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo. Ele vai reinar, sede em Jerusalém, todas as nações terão uma só constituição, que é o Rei Jesus que vai estabelecer e vai julgar baseado nisso. É uma paz imperfeita, 1000 anos, é uma paz provisória porque só dura 1000 anos,
é uma paz que vai ser interrompida pela soltura de Satanás, mas já inicia o processo de governo do Messias. Após o trono branco, todos os pecadores, tudo que contaminou a criação, será lançado no que a Bíblia chama de lago de fogo, e aí começa uma paz eterna, definitiva e perfeita. Mas o milênio é uma paz imperfeita, porque vai ser a força pela vara de ferro, haverá pecadores, rejeição, e isso dura 1000 anos. E o Satanás vai ser solto, interrompendo esse processo de paz. Aí, novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e 22, aí sim a paz perfeita, absoluta, irreversível. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo Anticristo. Israel vai estar isso aqui de ser extinta, por isso haverá intervenção divina. Desfazendo-os com seu poder e vencendo o Anticristo, o falso profeta e o diabo. Eu estou inclinado a crer que Anticristo e falso profeta são demônios materializados. Porque o Anticristo e o falso profeta sempre usaram pessoas. Mas nesse final de tempo será algo assim tão grandioso, tão... Quer dizer, pessoalmente. O Anticristo e o falso profeta não é uma doutrina, é só uma opinião. São demônios materializados. Grandes demônios, demônios fortíssimos, né? Eu diria o braço direito e o braço esquerdo do diabo. O anticristo comanda governos, e o falso profeta governa a cultura, governa as religiões. Então são dois braços que vão se materializar e agir em nome de Satanás aqui com muito poder, com muita inteligência. E são os dois que vão ser primeiramente lançados no lago de fogo, logo no início do milênio. A grande tribulação. É a última semana de Daniel que não se cumpriu. De 70 semanas de anos de Daniel, são 490 anos, 483 já se cumpriram. Os últimos 7 anos não se cumpriram, que é assim, ó, a humanidade, Deus vai intervir, Deus só vai agir porque, Deus só não age agora porque a igreja está atuando. A igreja mais o Espírito Santo mais a igreja, estão atuando para a salvação do mundo. Mas haverá uma situação em que a igreja vai estar tão, devido à grande perseguição, devido à apostasia, vai estar tão minúscula, ou por perseguição ou por apostasia, que os fiéis vão estar num número tão pequeno e tão inoperantes que não há mais esperança para o mundo, porque a esperança para o mundo é a igreja, que detém a verdade. Então, quando a igreja já não tiver mais o que fazer, por ter chegado a uma situação mínima, imobilizados, a Bíblia proibida, sendo mortos, isso justificaria, como foi no dilúvio, né, uma intervenção divina assim impactante, que é a volta do Senhor visível. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de grande tribulação. Então nós defendemos isso, né, que a primeira fase vai acontecer antes da tribulação, né? A igreja do Senhor Jesus será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Vai ser um número tão pequeno, isso não é doutrina, na minha opinião, um número tão pequeno que ninguém vai notar, fulano sumiu, Beltrano sumiu, tá. Não vai ser um grande número como hoje. Vai ser um número pequeno que vai ser arrebatado, os fiéis. E o que justifica esse número pequeno é o que justifica a volta do Senhor, né? Se não tem igreja, qual é o futuro do mundo? A igreja do nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Claro, o juízo é assim, ó, a humanidade optou pelo anticristo, pela doutrina do anticristo, pelos valores, pela ideologia do anticristo, ao ponto de Deus falar, então receba o anticristo, toma. Vocês sempre quiseram o anticristo, toma, divirtam-se. Isso vai desencadear os piores anos da humanidade. Eles vão saber o que é viver na mão de Satanás. E vão saber o que é não ter a bênção de Deus. Quando o Cristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Então, nós cremos nisso. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta, lago de fogo. Por isso que eu digo que são dois demônios materializados, porque
Eles vão ser lançados antes do milênio no Lago de Fogo. E a humanidade só vai ser lançada após o trono branco. Concluído aqui, Espírito e Porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de fala em línguas, deve estar em nossos lábios. O sobrenatural é muito necessário na evangelização. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Porque o reino das trevas tem um sobrenatural. Você vai num ambiente de invocação de entidades e tal, tem o sobrenatural. E a igreja tem o sobrenatural providenciada por Deus. O sobrenatural deles é obra de demônios. E a igreja tem o Espírito Santo para gerar isso. Então nós pentecostais não podemos abrir mão das promessas divinas de poder, de unção, de glória de Deus na nossa vida, dons espirituais. Para evangelizar. Não é para ficar falando em língua no banco, é para evangelizar. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. Temos que mostrar o tempo todo esperança na palavra de Deus para o povo. Sem esperança verdadeira, estaremos perdidos. São as promessas do Senhor que nos dão força para enfrentar as dificuldades. A Igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma lição está bem clara, claro o texto. E que o Senhor venha nos abençoar e, acima de tudo, nos usar poderosamente nesse próximo ano. E que você e sua família sejam muito felizes. Não abram mão da lei de Deus. Não abram mão das promessas de Deus, só assim poderemos vencer. Em nome de Jesus, bom ano novo para todos.